Vamos ver o que foi que aconteceu aqui, né? Thiago Leifert e Sara Zaranz em uma live para pensar sobre a fala de Thiago. Sobre como deveria Vinícius Júnior ter se comportado na cerimônia do Bola de Ouro. Vinícius Júnior e o Real Madrid. Não, pode. Fala o seu panorama, porque a gente conversou, Tá? você disse que não era sobre o Isso. racismo, era sobre o futebol. Eu acho que Né? eu fui. Vou falar até claramente assim tudo o que aconteceu. Eu estou sendo acusado de ser racista na internet. As pessoas estão falando com essa palavra mesmo, falando que eu sou racista. Isso não é uma acusação, né, Thiago? Acusar que você. Olha só, vamos lá. Racismo é uma coisa. O racista é outra coisa. Discriminação racial é outra coisa. Eu não posso acusar alguém de ser racista. Eu posso acusar alguém de ter cometido discriminação racial. Isso é diferente. São coisas diferentes. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, no meu canal que se chama Todo Branco é Racista, que é pensando a forma como o presente, o passado e o futuro estão comprometidos com essa herança da colonização. E como essa herança, ela lega posições pré-estabelecidas e categorias específicas para se pensar determinado sujeito. E quando é racializada essa categoria, você tem características para se pensar o sujeito branco e o sujeito negro. E como essas categorias são, o Pierre Bourdieu chama isso de hábitos, né? Que é uma estrutura estruturada que age como estruturante. Enfim, eu tenho esse vídeo aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem aqui em cima e para vocês entenderem melhor essa discussão, porque eu acho que de maneira geral essa discussão chega muito comprometida ao debate público, porque a gente não dispõe das ferramentas epistemológicas suficientes e dos conceitos necessários para pacificar essa discussão sobre algum aspecto e a partir desses conceitos convencionados e pacificados ela conseguir acontecer. Porque se, por exemplo, o Thiago entender que racismo é uma coisa e a Sara entender que é outra, essa discussão simplesmente não vai acontecer. O Thiago vai olhar para ela e vai dizer assim, eu não sou racista, porque eu nunca cometi discriminação racial. Só que não é sobre isso o racismo. É muito mais complexo do que isso. A gente sabe. Né? E ela vai dizer assim, não, mas você é. E aí vai ficar um toma lá da cá, sem fim, e uma discussão que não caminha. E eu acho que essa é uma discussão tão oportuna que a gente pode, um fato como esse, e aí eu estou olhando como cientista social, né? Um fato como esse, uma fala como essa ter gerado tem citado a tantas pessoas, significa algo, né? Significa algo. Eu acho que isso passa a representar algo. Na antropologia a gente lida com representações, né? Então a gente vai tentar se inclinar ao fato para compreender quais as representações possíveis a gente pode exprimir dele. Eu acho que esse fato, de tantas pessoas terem se incitado com o comentário do Tiago, ele significa alguma coisa. Né? Ele reverbera algo que a gente precisa dar atenção. Mas assim, se essa discussão ela não for estabelecida pelos conceitos que sejam necessários para que ela aconteça, talvez a gente não consiga chegar a lugar nenhum, né? É uma pessoa dizendo assim, você é racista, e a outra dizendo assim, mas eu não sou. E pronto, assim, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo sempre, né? Mas vamos ver, eu não assisti a live ainda e eu não tive acesso à fala do Thiago, né? Que eu precisaria ter, né? Mas ao que me parece, ele disse que ele entende que Vinícius deveria ter ido à bola de ouro. O deveria, para mim, já é complicado. Né? Deveria ter ido já é complicado. Mas tem um contexto aqui também que precisa ser considerado, né? Que eu acho, né? Que é assim, quem assiste programa de futebol no país sabe que o comentarista esportivo acha que pode dizer como todo jogador tem que se comportar, né? Tem programas de futebol, inclusive, no país que são pautados, que a pauta do dia é a foto, por exemplo, do Neymar numa lancha, bebendo cerveja e comendo churrasco. E os comentaristas passam 40 minutos dizendo que isso é muito feio, que ele não deveria ter feito isso, porque ele é isso, ele é isso, ele é aquilo. Então tem um problema no comentarismo esportivo no Brasil que é dizer como o cara tem que se comportar. O jogador de futebol tem que se comportar. E se a gente racializar esse problema, a gente passa a ter um outro problema, que é ainda mais complexo, que são os jornalistas esportivos, que são pessoas brancas, regulamentando o comportamento de pessoas negras, homens negros, no caso. Então, a análise crítica racial ela pode incidir sobre qualquer fato, em especial quando envolve uma pessoa branca e uma pessoa negra, que eu acho que é o caso. Eu acho que o que o Thiago está tentando fazer é se distanciar
da análise crítica racial. E dizer assim, olha só, não é sobre raça isso. Pode ser. Pode ser. Tá tentando dizer assim, não, isso é só sobre futebol. Pode ser só sobre futebol. Mas uma vez que o contexto experimentado pelo Vinícius na Europa é um contexto que atravessa marcadamente a discussão racial, todo fato que foi experimentado pelo Vinícius no decorrer dos próximos anos e dos passados, como foi o Bola de Ouro, precisam ser racializados. Porque o que a gente tem visto com o Vinícius é sintomático de uma sociedade, de instituições, de um país e de um projeto nacional que não está disposto a discutir uma ferida que não era aberta, é que já estava se putrefazendo. Que era uma ferida que eles criaram, que eles sequer faziam de conta que existia. E o que é que o Vinícius está fazendo? Ele não está tacando o dedo na ferida. Ele está mostrando que ela está lá. Porque o Vinícius ele não reage, gente. O Vinícius não se defende. Ele não se defende, ele aponta, olha só, isso aqui é racismo. Por que para a Europa é tão complicado lidar com um jogador que diz o que está acontecendo de errado? Porque a Europa se acostumou com um jogador que a torcida jogava banana, ele comia e postava um hashtag somos todos macacos. A Europa está acostumada com esse tipo de jogador. A Europa está acostumada com homens negros submissos. Porque esses homens negros submissos, eles vão ter... Que eu acho legítimo. Eu acho legítimo. Se um cara é um comentarista esportivo, que ele tem um lugar de validade, que ele tem um lugar importante de validação, em uma revista como a France Football, ou ele pode levar essa pauta de algumas outras formas para espaços que foram abertos por ele pela Europa, e ele entende que é mais apropriado para ele que ele se silencie, porque se silenciando ele vai conseguir chegar a mais lugares e levar essa discussão de uma outra forma, eu acho legítimo. Não é todo preto que tem que estar disposto, gente, a combater a discriminação racial ou apontar a discriminação racial, não. Nem todo preto é combativo. E não quer dizer que eles sejam submissos por isso. Quer dizer que eles podem agenciar suas possibilidades de uma outra forma. E que é o que acontece na Europa. Só que eles encontraram um preto que diz assim, pera lá. Que é louvável, né? Ainda mais. Eles encontraram um preto que não come a banana e diz assim, somos todos macacos. Posta essa hashtag, entendeu? Eles encontraram um preto que diz assim, isso aqui é discriminação racial. Vocês vão... E aí? O que é que vai acontecer? Vocês vão continuar? E eles encontraram esse preto em um contexto geopolítico marcadamente específico, que é o da ascensão de uma extrema-direita higienista no continente europeu, que acentua as manifestações discriminatórias. A gente tem visto discussões, inclusive, de youtubers que sequer falam sobre futebol, ou que até falam sobre, que entendem o quanto a extrema-direita higienista na Europa tem crescido e de quanto pautas higienistas e racializadas são fortes dentro desses movimentos, que são higienistas. Então, pessoas negras para essas outras pessoas são absolutamente nada. E você acha que isso não vai se refletir no futebol? Claro que vai. Óbvio que vai. E o que a gente tem visto é isso. E a gente tem visto isso somado a um jogador que diz assim, não somos todos macacos, tá? Muito pelo contrário. Isso aí que vocês estão fazendo é discriminação racial. Isso é um problema. Vocês vão querer lidar com isso ou não? E a Europa não está preparada. A Europa não está preparada para alguém dizer para eles assim, vocês são retrógrados, atrasados, ridículos. Não está preparada. Porque eles estão sempre acostumados a gente fazendo assim, ó. Lindos. É o berço do universo. É o suprassumo da existência. Quando chega alguém que diz assim, eu não tô nem aí pro jeito que vocês vivem. Eu não quero nem saber. Pra mim, vocês são um rumo de merda. Eu não tô nem aí. Eu não... Ah, mas isso aqui... Tá. Você acha que eu quero estar no seu país de merda? Eu quero estar aqui jogando meu futebol, fazendo, eu quero ser premiado e reconhecido por isso. Aí o que eles fazem? Como é? Além de você estar aqui, além da gente dar a oportunidade de ocupar o nosso lugar, que é o melhor lugar do mundo, você ainda quer dizer que a gente tem problemas? Você ainda quer apontar... Não é quer dizer que a gente tem problema, é apontar os problemas que a gente tem? Você ainda quer fazer isso? Então eles não estão acostumados. Então, eu particularmente não acho que o Vinícius perdeu a bola de ouro porque ele é um jogador negro. Eu não acho isso. E eu acho que esse é um argumento que não se sustenta. Porque outros jogadores negros ganharam. Eu acho que ele ganhou a bola de ouro, ele perdeu a bola de ouro porque ele é um jogador negro insubmisso. Porque ele não é um jogador negro que pega a banana, come e diz assim, somos todos macacos. Ele é um jogador negro que diz assim, estão jogando a banana dentro do estádio, gente.
Tem um monte de câmera filmando, tem uma pessoa jogando. Vocês não vão prender essa pessoa, vocês não entendem que isso é um problema? Será que vocês não têm dimensão que isso é um problema? Será que vocês não têm dimensão que vocês inventaram a raça e que sequer vocês querem discutir sobre isso agora? Será que vocês não têm dimensão que o mesmo projeto político que consegue desenvolver uma ferramenta policial que dá um flagrante e um assediador não consegue coibir manifestações discriminatórias em um estádio? Será que vocês não conseguem entender que fizeram um boneco meu, que me enforcaram, colocaram o boneco enforcado no estádio e vocês não vão fazer nada e isso é problemático? É isso que o Vinícius faz. Ele não tá nem combatendo. Porque combater seria o cara chamou ele de racista, ele sair e dar um soco na cara do cara na hora do jogo. Como o Neymar fez, por exemplo. E o cara nem chamou o Neymar de racista. O cara falou alguma coisa pra ele que ele jogava mal, o que ele fez? Tome, pá, na cara do cara. Aí todo mundo caiu em cima do Neymar. Eu não tô dizendo que o Vinícius tem que fazer isso, tá? Não tô dizendo que eu acho isso absurdo. Acho que ele tem que procurar os meios institucionais. Qual que é o problema de recorrer aos meios institucionais? Na Espanha, os meios institucionais são permissíveis. Quando uma pessoa ela manifesta uma discriminação e ela não é coibida por isso, ela não é punida por isso, as instituições estão dizendo assim, ela pode. Então eles estão institucionalizando a discriminação racial. Porque as instituições permitem. Sabe? Então a gente está falando de um contexto que é muito específico. E que o Thiago não considera na sua análise. Ele não considera, porque ele não acha que o Vinícius perdeu a bola de ouro por causa da discriminação racial. Ele não acha. Ele não acha sequer que ele é racista, gente. Que isso já é um problema. Que é um problema, assim, que é um problema conceitual também. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, todo branco é racista. Quando a gente tá dizendo que você branco é racista, a gente não tá dizendo que você é do mal, cara. A gente não tá dizendo que você já cometeu discriminação racial. Para de ser louco, não é sobre isso. Você pode ser uma pessoa racista e nunca ter cometido discriminação racial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe? Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês assistirem. Todo branco é racista, pra vocês pegarem. Porque essa discussão precisa ser pacificada, gente. A gente tem que trabalhar sobre algumas noções que já sejam convencionadas. Porque senão não vai pra lugar nenhum. É discussão, sabe? Só porque eu acho que tanto o Real Madrid, o elenco do Real Madrid, quanto o Vinícius deveriam ter ido à cerimônia, hackeado a cerimônia da Bola de Ouro. Como eu achava que o Cristiano Ronaldo, em 2018, deveria ter ido também. Só pra gente começar, é o seguinte, Sara, eu só preciso saber de você. Mas, Thiago, com todo respeito, querido, você acha isso, que o Vinícius deveria ter ido? Você acha que o Vinícius deveria ter ido assim como o Cristiano Ronaldo deveria ter ido? Você acha que o contexto que fez o Vinícius perder a bola de ouro e você acha que a forma como a cerimônia aconteceu com o Vinícius Júnior foi a mesma forma como aconteceu com o Cristiano Ronaldo? Você não acha, por exemplo, que no caso do Vinícius Júnior você teve uma cerimônia que foi toda pensada para expor o jogador a uma condição de vergonha? Você assistiu a transmissão? Você viu os memes que eles estavam utilizando para retratar o Vinícius Júnior no canal de transmissão oficial da France Football? Você não acha que é diferente? Você não acha que a gente tem visto um jogador, por exemplo, que vem experimentando uma forma sistêmica de reprodução de discriminação racial e de boicote? Você acha que é a mesma coisa? Sabe? São contextos que precisam ser considerados, gente. Só que se você não se racializar, se você não se entender como uma pessoa branca, você não vai conseguir acessar essa discussão dessa forma. Porque você vai ser sempre pessoa. Por que o branco no Brasil ele acha que ele é pessoa, ele não acha que ele é pessoa branca? Por quê? Vocês são pessoa branca. Pessoas brancas. É o que vocês são. São pessoas, mas são brancas. Então se racializem. Porque se vocês se racializarem, o nosso trabalho fica muito mais fácil. Fica muito mais simples. Você assistiu a live de segunda-feira inteira? Não, né? Não, Não não, viu. porque eu não gosto de esporte e de futebol. Então, tá. de verdade, eu não tive interesse de ver, porque eu consigo separar o que é um contexto de uma conversa de um assunto e o que é uma fala que não cabe em nenhum contexto. Entendi. E, pra mim, ouvir o que você disse, aquela orientação que você deu, não cabe em nenhum contexto nem de futebol, entendeu? Entendi. Então, aquela fala ali, pra mim, não deveria ser usada nem ali, nem sobre queimada, nem sobre qualquer assunto, porque realmente é uma orientação que não serve pra nós. Eu acho que é uma orientação que não serve para nós, realmente. Mas em razão do contexto específico que fez com que ela fosse produzida.
a afirmação. Porque eu acho que a gente pode falar... Você pode falar sobre o que você quiser. Não tá aqui pra... Né, falando do Thiago Life em especial. Você pode falar sobre o que você quiser. Afinal de contas, a boca é sua, o canal é seu, o YouTube é seu. Você pode falar. Agora, é claro, a sua fala vai reverberar e pessoas vão pensar sobre ela. Né? O que eu acho que o Thiago deveria ter feito era ter explorado o lugar que ele ocupa. Gente, então... Eu vou falar isso aqui, que eu acho que... Meu Deus, mas isso é tão simples. Isso não é difícil. Gente, eu vou falar isso aqui, eu vou falar o que, que eu acho. Só que antes de falar o que, que eu acho, eu vou considerar o contexto do que aconteceu para depois eu falar o que eu acho. Primeiro, estou falando enquanto uma pessoa que nunca experimentou discriminação racial. Então, eu não sei como é me sentir envergonhado propositalmente frente a centenas de pessoas em um evento específico que foi feito para que eu me sentisse envergonhado. Então, eu não sei o que é essa exposição. Envergonhado por causa da minha raça, da minha cor, da minha etnia. Eu não sei o que é essa exposição. Então, eu vou ter uma fala limitada a esse lugar, de não saber o que é experimentar discriminação racial. Isso não é difícil fazer, tá? É só falar isso. Olha só, então, eu vou tecer uma fala aqui dentro de um lugar muito específico, dentro de uma experiência de vida muito específica. Eu já me senti envergonhado em vários momentos. Eu já senti que, de alguma maneira, coisas foram feitas propositalmente para que eu me envergonhasse, mas não porque eu tenho uma pele escura, porque eu sou uma pessoa branca. Então eu vou me racializar para pensar na fala. Vou considerar que eu estou falando de lugares limitados e lugares muito específicos. Depois disso, eu vou considerar o contexto ainda mais específico de um evento que foi feito para fazer uma pessoa se expor a uma condição de vergonha. Ponto. Depois eu vou considerar que essa mesma figura no continente europeu tem tido uma trajetória que é atravessada por boicotes sistêmicos em razão do seu apontamento a um tema latente, tenso e necessário de ser apontado, que o projeto nacional espanhol não está disposto. Eu vou considerar esses 3 fatos. Aí depois eu vou falar o que ele deveria ter ido. Então eu acho que se você considerar, você mesmo, Thiago, na sua cabeça, se você considerasse esses 3 fatos, você não chegaria a essa afirmação. Só que, cara, era só ter considerado isso. Peraí, eu vou pensar aqui, peraí. Quer dizer, eu vou pensar tudo e toda a minha limitação para pensar no tema, eu vou pensar na forma como institucionalmente a Espanha permite que discriminação racial aconteça, porque institucionalmente permite. Gente, se um cara se sente livre o suficiente dentro de um estádio para fazer um boneco de um jogador e colocar esse boneco enforcado e ele não ser preso, é porque institucionalmente isso é permissível. Então eu vou considerar que institucionalmente é permissível que manifestações discriminatórias aconteçam dentro de estádios e pessoas não são presas e não sejam coibidas. E eu vou desconsiderar que eu vou considerar que o evento inteiro foi feito para expor o Vinícius a uma condição vexatória. Essas 3 coisas. Era só considerar isso, que eu acho, Thiago, que pensando nisso você não afirmaria que ele deveria ter ido. Eu acho. Mas aí sou eu, né? Vamos ver o que Sara acha, né? Maravilhosa ela, inclusive. Entendi. Entende? Então, mas só pra gente também ficar na mesma página. Você Sim. acha, então... A bola de ouro, você não acompanha futebol. Então, só para se tem alguém que também não acompanha, que está com a gente hoje. A bola de ouro, ela é injusta há bastante tempo. Ela é uma... Mano, mas aí é foda, Thiago. Porque, mano, você tá falando assim, a bola de ouro é injusta há muito tempo. Mas, Thiago, você não tá considerando que o Vinícius, ele tem tido um boicote sistêmico, cara. Você não tá considerando que as razões que... Quando você vê, por exemplo, jornalista... Por que você votou no Rodri? Por causa do fair play. Porque ele se comporta desse jeito. Gente, como assim, gente? Deixou de ser sobre... Quando deixou de ser sobre o futebol e passou a ser sobre o comportamento do atleta, é evidente que as percepções sobre o comportamento de Vinícius e a forma como ele vem experimentando uma discriminação racial sistemática e sintomática atravessariam a decisão. Isso é evidente, gente. Isso é evidente. Só que eu acho que o quê? Se Thiago tivesse considerado isso, eu acho que ele nem chegaria a essa afirmação. Só ele ter pensado. Caralho, mas é porque assim, são tantas coisas. São o que eu falei, os 3 pontos que eu falei, né? Isso aqui são tantas coisas que eu acho que essa quarta eu não vou conseguir nem chegar nela.
Porque são tantas coisas que não dá pra gente comparar o contexto que o Vinícius experimenta como que o Cristiano Ronaldo experimentou. Por exemplo, em 2018. Não dá. Completamente diferente. A gente não tá falando de um boicote que é um boicote desordenado. Que é um boicote. A gente tá falando de um boicote proposital que tinha como objetivo expor um sujeito a uma condição, a uma situação vexatória. Então é um boicote que é proposital, gente. E que é criminoso, gente. Eu ainda digo mais, tá? Eu ainda digo mais. É criminoso. É porque o Vinícius não vai fazer isso, porque ele vai perder ainda mais fazendo isso. Mas se eu fosse jogador de futebol e eu tivesse feito a temporada que o Vinícius fez, e eu tivesse ganhado os títulos que ele ganhou, e eu fosse para uma cerimônia daquela e eu visse aqueles memes ali naquela página, no canal oficial institucional da France Football, e eu visse toda aquela cerimônia ridícula, eles chamarem um primeiro jogador negro, eles chamarem. Porra, meu irmão. Era processo. Processo. Porque é evidente que foi feito para expor o cara a uma situação de vexame, gente. Isso é evidente. Tentar envergonhar o cara, pô. Tentar envergonhar o cara. Porra, meu irmão, mas isso é muito evidente, sabe? Agora sim, era só ter considerado isso, cara, que eu acho que você nem pensaria nisso, você nem afirmaria o que você afirmou. E o que pegou também, ele deveria ter ido, mano. Acho que isso pegou também pra você, hein, Thiagão? É um prêmio individual polêmico, porque ela faz um monte de merda nesses últimos anos. São 100 jornalistas do mundo inteiro que votam, um de cada país. Aqui no Brasil é o Kleber Machado que vota, ele votou no Vini, inclusive. E são 100 países, desses são 42, se não me engano, da Europa, porque são 100 ranqueados da FIFA. Então são 42 da Europa e 58 não europeus. Nós não sabemos ainda os votos de todo mundo, mas a revista costuma publicar mais pra frente quem votou em quem. A gente sabe alguns porque as pessoas publicaram, falaram, ó, eu votei no Vinícius, eu votei no Rodrigo, eu votei no Bellingham, então a gente sabe alguns votos. Você parte da premissa, então, que o Vinícius perdeu a bola de ouro porque ele foi vítima de racismo. Você tem 100% de certeza. Eu acho que a afirmação, a pergunta, eu acho que está equivocada. Acho que é o equívoco ele está na pergunta. Né? Acho que o equívoco ele está na pergunta. Acho que a pergunta melhor seria a forma como a forma como foi pensada a cerimônia, a forma como foi retirado do Vinícius o prêmio que era flagrantemente dele. Você acha que isso, acho que essa seria a pergunta correta. Eu acho que seria a pergunta adequada. Você acha que isso pode ser traduzido como uma manifestação discriminatória? Acho que essa seria a pergunta correta. Você acha que a forma como ocorreu a cerimônia, a forma como foi retirado dele o prêmio, todo o contexto específico e como ele foi produzido, pode incidir em uma manifestação discriminatória? Talvez essa seria a pergunta certa a ser feita. Porque se eu pergunto assim, você acha que ele perdeu por causa do racismo? Isso é muito vago, isso é muito abrangente. O que é? Você não sabe. É muito abrangente, isso é muito vago. É uma pergunta que, inclusive, ela pode não ter resposta pela abrangência. Então você teria que se especificar melhor a pergunta. Você acha que a forma como ocorreu a cerimônia, você acha que da forma como foi retirada a bola de ouro do Vinícius, pode ser entendido, pode ser traduzido como uma manifestação discriminatória também? Assim como as muitas que ele vem experimentando? Acho que a sua pergunta, Thiago, é muito... Teria que reformular melhor a sua pergunta. Eu não acho que seja por isso, não. Ué, não, então, então a gente já tem um problema. Isso, se você não acha não foi então a minha fala não é racista, ô Saran. A fala não é racista, gente. Uma fala pode ser racista? Vamos pensar aqui. Pode, claro. Mas em que aspecto que ela pode ser racista? Quando ela é discriminatória? Vamos pensar nisso, né? Que eu acho que assim, a gente tem que dialogar esses conceitos. Enfim, eu vou deixar o vídeo aqui, eu já deixei para vocês assistirem, né? Todo branco é racista. A gente pensar o racismo na linguagem, as manifestações discriminatórias pelos atos de fala, o que são os atos de fala, a forma como os atos de fala podem ser entendidos como ação, a pragmática de Austin, né? A forma como os atos de fala pode ser entendido como ação, e se considerar que os atos de fala são entendidos como ação, então
você consideraria também que eles podem ser discriminatórios e, por sua vez, poderiam ser racistas. Mas essa é uma discussão complexa. Essa não é uma discussão simples. Essa discussão não pode acontecer desse jeito aqui. Porque é assim, é perder muita coisa, gente. Mas enfim, né? Vamos lá. Então, o Sara, Vinícius, o não é- Vinícius pode não ter perdido por racismo, porque tem esses critérios que você entende de futebol. Então pronto. Só que o que a gente está falando aqui, Thiago, não é sobre o Vinícius ter ganhado por incapacidade, não. O assunto que foi levantado durante todo esse tema foi justamente porque já foi preparado um ambiente hostil que ele tem enfrentado há muito tempo. É assim, é tipo assim, mano, você tem que considerar. Você tem que considerar a forma. A forma precisa ser considerada. E você não tá considerando, Thiago. Tá ligado? E não é sobre o Vinícius, tá? É sobre toda uma comunidade. E não é só que ele não tá considerando, não, tá? Ó. É que ele está desconsiderando. Porque tem isso, né? Não é só que ele não tá considerando, é que ele tá desconsiderando. Ele tá vendo que tem uma forma. Ah, foda-se. Quer dizer, agora eu dei uma de metaforando. Não tem como dizer isso, né? Que é um aspecto muito subjetivo. Não teria como dizer isso. Mas assim, Thiago, visivelmente, né? Comunidade, inclusive eu. Desconfortável. Eu acredito que pessoas da sua bolha têm uma dificuldade de entender que todo. Jamais chama um rico de rico, porque eles se ofendem, tá? Jamais chama um rico de rico, porque eles se ofendem. Jamais chama um branco de branco, porque eles se ofendem. É incrível. O que todo um processo justifica um. Se você vive aqui nesse planeta, e eu acho que você vive aqui, você já conseguiu entender que o Vinícius, não só ele, como todo brasileiro preto, passa por alguma atitude de provocação ou de crime racista o tempo todo. Sim, tanto Foi que olha feito, só, a gente tá do teve mesmo uma lado. condenação. Pera só. Excelente terminologia escolhida pela Sara, tá? Crime de racismo. Gente, as terminologias e as palavras, elas resolvem muita coisa, tá? Muita coisa se resolve nas palavras. Então, escolher uma palavra adequada, escolher uma terminologia adequada para se estabelecer uma discussão sana muitas questões. Muitas. Problemas futuros. Lá vem o Wittgenstein aqui, né? Mas sana muitas questões. Então, refletir sobre as palavras, os usos do termo, os atos de linguagem e as terminologias escolhidas para que uma discussão seja iniciada, resolve muita coisa. E quando a Sara fala, por exemplo, de crime de racismo, ela está levando a discussão para um lugar muito singular, que eu não sei se o Thiago consegue acessar. Porque ele não considera o fato, a forma como aconteceu a cerimônia e de como ela pode ser traduzida como, você lembra que eu perguntei para vocês? A forma como aconteceu a cerimônia pode ser traduzida como uma manifestação discriminatória? Ele não considera sequer a questão, quanto mais a afirmativa verdadeira. Só um minuto. A gente tá do mesmo lado. Tem horas e horas e horas minhas defendendo o Isso. Vinícius desde o dia 21 de maio, lá daquele ano. Só que Quando ele foi defender atacado. é uma coisa Não, que não, não tem não. limite. Porque o racismo Defendendo não tem muito limite. o Vini, Entendeu? eu acho que a gente tá com uma dificuldade aqui, eu e você, de ver o tamanho do Vinícius. Não, O Vini- eu não tenho dificuldade. Ô, Thiagão, tu vai meter ele essa, Thiagão? Porra. Tu vai meter ele essa, mano. Aí foi foda, pô. A gente tem tamanho do Vini- Vinícius. Ele é o tão Vini grande é um- quanto eu, e Não, quanto meu pai, não, quanto um ele- pedreiro que trabalha próximo Mas de mim. ele é maior que A Sara colocando o Vinícius em posição de igualdade. Gente, ó, não é sobre o tamanho do Vinícius, porque a gente reconhece isso. É sobre outra coisa da discussão. Não tangencie. Escreva 30 linhas sem tangenciar. Porque se você tangenciar, meu querido, é ponto a menos na sua redação. a bola. Não, peraí. O Vini, como jogador de futebol, como atleta, como esportista, ele é maior que a bola de ouro. Ele é maior. Ele é maior que a muito UEFA. maior que a bola de ouro. Então, Então. pra ele, esse Gente, a bola de ouro, inclusive, a bola de ouro é muito questionável, né? A gente sabe disso, né? A bola de ouro, por exemplo, só era dada para jogadores europeus até determinado momento. E a France Football, a bola de ouro, é um prêmio muito antigo. Só era entregue a jogadores europeus há muito tempo. Então é um prêmio completamente questionável, né? E agora mais ainda. Porque dos muitos feitos que o Vinícius tem realizado, dos muitos feitos, porque eu acho que a gente não tem muita dimensão do que vai representar o Vinícius em algum momento. Mas o Vinícius já é um jogador, um personagem
da história, vou falar assim, nesses termos, ele já é um personagem da história significativo, gente. Porque, primeiro, o Vinícius, ele aponta para um problema que faz todo um... Vocês têm dimensão que um jogador de futebol, dentro de uma liga, de um país específico, está fazendo todo o país repensar o seu projeto nacional, que eu estou falando de ações institucionais, para discutir um tema que eles sequer se preocupavam? Vocês têm dimensão do tamanho disso? Isso é foda, pô. Tá ligado? Mas assim, a gente não tem muita dimensão do que o Vinícius vai representar. Além disso, além de promover transformações e tensões dentro do cenário que ele tá, ele ainda tá promovendo dentro do cenário, não, dentro do país que ele tá, ele ainda tá promovendo algumas interrogações no cenário específico que ele tá. Porque todo mundo, a partir de agora, vai ver quando foi que a gente parou para pensar quem votava na Bola de Ouro. Quando foi que a gente parou para pensar nos votos da Bola de Ouro e nas justificativas desses votos? Quando foi que a gente parou para questionar essas figuras que votavam? Agora a gente tá parando para ver. Eu, por exemplo, descobri um cara que votava lá em El Salvador. Nem sabia que El Salvador votava. A China vota para Bola de Ouro, por exemplo. Então, assim, dizer que não é um prêmio democrático? É. Mas quais são os critérios que cada jornalista e jogador de futebol que vai votar escolhe? Agora a gente está se preocupando com isso. Então ele está promovendo tantos movimentos que talvez a gente realmente não tenha dimensão do que ele pode representar como um símbolo no futuro, que para mim ele já representa, né? Esse prêmio aí, ele pode pegar esse prêmio por fogo. Sabe Eu por quê? também Se ele é acho. maior que o prêmio, ele não precisa do prêmio. Isso. Agora, Thiago, só entenda uma coisa. Mas, Thiagão, não é sobre o prêmio, não é sobre o Vinícius, é sobre a sua fala. Não, é zero na redação, Thiago. Você tá tangenciando muito. Desculpa. Por favor, que eu acho que você é bem inteligente para isso. Não vamos falar racismo, não, tá? Vamos falar, deixa eu ver aqui um termo melhor. Vamos usar um privilégio de poder adquirido. Mano, isso aqui é o que eu tô dizendo pra vocês. Isso aqui, você fazer o uso de uma terminologia apropriada, sana, muitas questões e muitos problemas numa discussão. Você escolheu o termo, ó, vamos trabalhar nesses termos. Vamos explorar esses termos. Vamos pacificar essa noção. Porque aí a gente pode discutir melhor Sarinha se garantindo num nível absurdo, tá? Dominando aí várias terminologias, não é mesmo? Então escolham muito bem os termos que vocês vão, as terminologias que vocês vão recorrer, inclusive para estabelecer as discussões de vocês. Tá, mas o que é racismo? Vamos pacificar aqui entre eu e você o que seria racismo, para essa discussão acontecer? Vamos? Então, caralho, Sarinha se garantindo, tá? Mas eu não sei se o Thiago consegue mensurar essa discussão, gente, porque eu acho que ele nem considera, né, gente? Acho que ele fez uma live aí muito mais pra, sabe? Mas Entendeu? vamos ver também, Eu vou desenhar desde o começo para você ir entendendo um pouco mais didaticamente. Quando você me convidou para falar com você, para você se defender a sua fala, porque aí no começo você disse que você foi cancelado e acusado. Não, você não foi cancelado e acusado. Pessoas estão argumentando em cima do que você disse. Não. Em algum momento você perguntou para mim. Não. Então tá Pera bom. só um minuto. Vem cá. Estão me Agora deixa eu te chamando. entrevistar. Não. Usaram a palavra R sim contra mim. Mas aí é uma constatação, filho. Não é uma acusação. Acusação, quando a gente trabalha nos termos, por exemplo, privilégio de poder adquirido, seria uma constatação, né? Uma acusação seria dizer que você fez uma manifestação discriminatória. Isso aí é uma acusação, é diferente. Não, mas aí o Thiago se nega a tipo assim, não, vamos trabalhar nesses termos. Ele não quer trabalhar nesses termos, entendeu? Ele quer trabalhar nos termos que são os termos, aquele bom e velho pacto da branquitude, não é mesmo? Pacto de silêncio, né? Pra mim. Tá, Isso e aí você me chamou. Você me chamou. Mas Gente, eu já fiz alguns vídeos sobre o Thiago, inclusive. Porque, assim, eu acho que o Thiago foi um excelente apresentador esportivo. Eu acompanho o Thiago desde que o Neymar apareceu no Santos, porque a ascensão do Thiago Leifert, ela aconteceu muito em razão da forma como... Foi muito no mesmo período, né, que o Neymar apareceu. E eu acho ele muito bom jornalista esportivo, muito bom apresentador. Só que tem 1 milhão de outros bons apresentadores iguais a ele, que não tiveram a família que ele tem, o pai que ele teve, que a gente sabe quem é. Então, quando eu refleti sobre o Thiago, eu não racializei a reflexão sobre ele.
Mas eu trabalhei um outro conceito, que é um conceito do Pierre Bourdieu, que é o capital cultural. E como o capital cultural é a herança que importa, né? De acordo com a senhorita Bira, maravilhosa, pode abrir portas e facilitar caminhos para você. Então esse outro vídeo foi sobre isso, né? Foi sobre o capital cultural, que fez com que ele ocupasse alguns lugares que outras pessoas tão boas quanto ele não conseguiriam ocupar. Isso quer dizer que ele não é bom? Não, eu acho ele um bom apresentador. Eu acho ele um bom comentarista. Acho sim. Mas tinha 1 milhão de outros bons apresentadores que não conseguiram chegar no lugar que ele chegou e que a gente sabe que, eu não queria dizer isso, mas assim, o pai do Thiago gente, a gente sabe quem é, né? Então o sobrenome dele é muito importante. Chegar com o sobrenome dele em algum lugar, você não tem uma porta aberta, você tem um corredor inteiro. Então isso facilitou muito. Então o vídeo que eu fiz sobre o Thiago foi isso, assim. Eu não cheguei a racializar. A gente sabe qual é a posição política dele, a gente sabe o que ele pensa, a forma como ele pensa, tarará, tarará. Mas eu não cheguei a racializar. Eu acho que essa fala em especial, ela precisaria ser melhor explorada, Thiago. Você precisaria, mano, considerar algumas coisas que você não está considerando. E eu acho que os termos que a Sara ela tenta estabelecer para desenvolver a discussão, eles são muito pertinentes. Quando ela fala, por exemplo, de privilégio de poder adquirido, você pacifica algumas noções. Como racista, como manifestação discriminatória, como crime de racismo, como crime de ódio, como preconceito. Tudo isso fica pacificado. Só que o Thiago insiste em desconsiderar. Que aí é que eu acho que está o problema, né? Porque se você considera isso, você pacifica alguns nossos. E eu acho, cara, que se você considerasse isso, você nem chegaria a essa afirmação de que ele deveria ir. Ou então, de explorar mesmo o lugar que você tá, mano. Eu acho que não é difícil, gente. Por exemplo, eu vou falar sobre eu e Sara, por exemplo, Sara maravilhosa, inclusive, que é minha amiga. A gente experimenta a discriminação racial de formas diferentes. Porque eu sou um homem negro, de pele clara. Não tão clara assim, porque essa iluminação deixa um pouco mais clara a minha pele, é verdade. Mas eu sou um homem negro, de pele clara. E Sara é uma mulher preta, retinta, de pele escura. Disso, além desse fato, ela é uma mulher negra. E eu sou um homem negro. Então, mesmo que eu seja uma pessoa negra, ainda assim, eu vou ter limitações que vão me condicionar a experimentação de um racismo de uma forma. E Sara, de outra. E quando eu for falar sobre o tema, por exemplo, em especial quando eu for falar com ela, ou sobre um fato que seja sobre essa experiência, eu teria na minha fala, no meu discurso, que considerar essas limitações. Gente, então, aconteceu, um exemplo aqui para vocês. Aconteceu um fato com Sara e a gente tá aqui para pensar sobre esse fato, mas ainda assim a gente vai pensar sobre um lugar de muitas limitações, porque embora eu seja uma pessoa de cor, eu não sou uma mulher de cor. E a gente sabe que as experimentações da discriminação racial, elas não são da mesma forma para todas as pessoas, que pretos retintos e pretos de pele clara, light skins, eles não experimentam a discriminação racial do mesmo modo, e que a gente é condicionado a uma série de outros atravessamentos para que a gente pense questões como a discriminação racial. Então, dói falar isso. Dói. Você só vai falar uma coisa, cara. Falar e considerar. Que também não é só falar. Você vai falar e considerar na sua análise o lugar que você ocupa, gente. Que é só se racializar, gente. Pelo amor de Deus. Por que pessoas brancas no Brasil não tenham medo de se racializar, mano? Tá ligado? Você branco, não tenha medo de se racializar, pô. Quando a gente diz que você é racista, a gente não tá querendo dizer que você é do mal, a não ser que você seja. A gente não tá querendo dizer que você cometeu discriminação racial, a não ser que você tenha cometido. Tá ligado? É outra coisa. A gente tá te provocando a se racializar, pô. Porque vocês nunca fizeram isso, tá ligado? Pessoas brancas no Brasil agem como se fossem brancos. Como se fossem pessoas. E ponto. E isso é um problema. E não considerar isso nessa fala com Vinícius, eu acho que foi um problema, cara. Porque a gente viu um contexto todo produzido pra expor um sujeito a uma condição de vexame. Pô. Isso é absurdo. E pior de tudo, comparar isso, por exemplo, com o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo em 2018, completamente diferente, gente. O que acontece com o Vinícius é um boicote sistêmico, sintomático de um modelo de sociedade que não estava disposto a lidar com a ferida aberta. Aberta e se putrefazendo. Que era a discriminação racial. A Espanha não estava nem aí para isso, gente. Sabe? Vários casos de discriminação racial aconteceram. A Espanha estava acostumada com o jogador que ele joga. Vou insistir aqui.
A Espanha estava acostumada a um jogador que ele jogava uma banana, ele comia e postava uma hashtag somos todos macacos. Eles estavam acostumados com isso. Agora tem um jogador que diz assim, peraí, galera. E somado a isso, você tem um contexto geopolítico de ascensão de um extremo-direita higienista. Ainda tem isso, que precisa ser considerado. Que isso ocupa os estádios, gente. Também. Você acha que aquele ultradireitista que acha que pessoas negras têm que morrer, ele não está dentro do estádio? Você acha que não estão? Claro que estão, isso é uma ascensão. Disso, inclusive, tem um vídeo do Ryan Santos falando aqui, que foi para um estádio na Europa e falou assim, caralho, meu irmão, tá foda. Tá foda. Tá foda, tá dentro de campo jogando e tá foda, tá fora. Ser um preto no estádio hoje, com o mesmo dinheiro que eles têm, porque você pagou aquele ingresso do preço que é caríssimo, se pressupõe que você tem aquele dinheiro também. Também tá foda, o jeito que os caras te olham, o jeito que eles te encaram, o jeito que eles te atravessam. Isso é um contexto geopolítico que precisa ser considerado. A ascensão de uma extrema-direita higienista europeia. E você acha que isso não vai ocupar o estádio também? Claro que vai, cara. Claro que vai. E quando as instituições, por exemplo, elas não olham para esses sujeitos e coíbem essas manifestações, elas estão dizendo assim, pode, é permissível. E isso é problemático. Isso é mais do que problemático, é sintomático de um modelo de sociedade que não está disposto. Ah, a gente não quer saber. Só que você tem um jogador lá que está dizendo assim, vão querer saber. Vão querer saber. Tá ligado? E aí eu acho que isso poderia ser considerado, Thiago, na sua fala. Sara escolheu aí terminologias que eu acho apropriadíssimas para estabelecer a discussão, mas que eu acho que o Thiago não teria domínio para discorrer a discussão a partir dessas terminologias, como privilégio de poder adquirido, como discriminação racial, como racismo, como crime de racismo, tarará. Então ela escolhe bem as suas terminologias porque tem domínio sobre o assunto. E Thiago às vezes considera, não sei qual foi o objetivo dele na live, né? Mas pô, não sei qual foi o objetivo dele na live, assim, a gente não vai ter como terminar de assistir, porque afinal de contas, né, é uma live um pouco grande. Mas, né, vamos aí esperar as cenas do próximo capítulo, bueno.